a gente vai falar da temporada de trocas que está iniciando, né? Então, para não perder o costume, né, a gente estava fazendo uma sequência de programas aqui muito bem feita, né, sem grandes erros, sem nada, mas os primeiros 15, 17 minutos aqui, Heber falou um pouquinho aí, né? Eu agradeci ao pessoal que foi na confra do 48 na última semana, né? E falei de tudo lá do Viela, né? Que a gente comeu e tudo mais. E expliquei, né? Que a gente tava ia falar desses jogadores aqui, que a partir de hoje podem ser trocados, né? Tô fazendo só um recap aqui, né? Uhum. Pra a gente poder realmente entrar no programa É, novamente, né? e que a gente vai focar nos times que podem pular de patamar, seja porque estão produzindo abaixo do que deveriam, seja porque estão vendo uma oportunidade, né, uma janela de oportunidade para querer se estabelecer. Né? Exatamente. Então, assim, né? A gente tá começando o programa agora, bem dizer, né, Eber? Então, pelo menos não teve, né? Foi 20 minutos aqui que a gente ficou aparecendo aqui. Isso a gente pode cortar depois aí. Nos cortes não vai fazer É, diferença. a minha voz estava saindo, pelo É. menos. Não, a tua voz estava saindo e tu tava conversando sem respostas, né? Então, É, enfim, mas bicho, vamos acontece, embora. vamos embora. Acontece. É, a agonia de sempre aqui, a correria. Mas eu tava falando aqui que a gente ia hoje falar do Cleveland Cavaliers, certo? O Cleveland com a fotinha do Cavs aqui. É um time que está fazendo uma temporada bem abaixo do que se esperava, né? Um time que na temporada passada voou com a primeira temporada, o Kenny Atkinson, e aí a expectativa era que eles fossem muito bem, sendo que não estão indo tão bem assim, né? Como a gente pode ver aqui na classificação, né? Você vê que o Cavs está em oitavo lugar, com um retrospecto de 15-12. E eles estão simplesmente, você vê que é uma mediocridade geral, assim, né? Porque em casa eles estão 9-7, né? Eles não estão conseguindo se impor em casa. Fora de casa, eles também estão num desempenho bem mediano, né? 6-5. Nos últimos 10 jogos, estão 4-6. Tá parecendo a Atlanta Hawks aí, né? Inclusive estão os dois exatamente, praticamente iguais aqui, né? Mesmo retrospecto de 15-12, com algumas características um pouquinho Eu acho que diferentes, justamente mas esses últimos 10 jogos que eles foram mais atingidos pelas lesões que eu estava falando, né? pois o que tu Jared falou todo Allen mundo voltou ouviu, né? Que ontem. estão tendo muitas É. lesões e tal, né? Então, Eber, a gente vai colocar aqui o Cavs como um time que poderia resgatar a sua temporada, né? Com uma troca, né? Agora, o Cavs ele tem outro motivo para trocar ainda, né? Que é justamente o fato de que eles estão com um time caríssimo, né? O time do Cavs é extremamente caro. Eles estão 22 milhões de dólares acima do segundo limiar, né? E quando você está acima do segundo limiar, assim, com 22 milhões de dólares, você está pagando mais de 100 milhões de dólares em luxury tax, né? Então, é uma situação que não é sustentável, né? O Cavs não é uma super franquia, não tem um bilionário como o Steve Ballmer bancando, né? Então, o Cavs ele precisa não apenas ajeitar essa situação financeira aí, mas resolver isso trazendo um pouco de competitividade, né? A única coisa que eles fizeram essa temporada foi trazer o Lonzo Ball, né? Na off-season, né? Trouxeram o Lonzo Então, Ball. eu ia comentar isso aí, que assim, foi um movimento que não fez muito sentido, né? Porque você já tem, sei lá, tudo bem que Garland se machuca, mas para você vai trazer como backup um cara que também se machuca pra cacete, sabe? É. Tipo, e Lonzo ganha 10 milhões, né? Eu não me lembro exatamente quem foi que foi trocado por Lonzo. Tu lembra quem foi a troca? Foi o Okoro, É, Isaac Foi o Okoro Coro, né? e Que teve era um mais cara que alguém aí, jogava. é. Pode É. não ser, não é o que eles estavam precisando exatamente, mas é um cara que jogava. Eles também trocaram o Levert, né? Trocaram alguns caras. É, trouxeram o DeAndre Hunter e tal. Mas se você for olhar a folha salarial deles aí, pô, você tem, tipo, o pior de tudo é que o Cavs também não pode mexer demais, né? Mas eles têm uns caras aqui que são meio que luxo. Tipo, você tá pagando 23 milhões para DeAndre Hunter sair do banco às vezes, sabe? Ou se não vai ser DeAndre Hunter, vai ser quem? Struz que ganha 16 milhões. E o cara que não tá jogando. Então, assim, se você somar Struz com o Lonzo Ball aí, já dá 26 milhões, já é uma grana também. Aí Sam Harris também se machucou bastante, começou a temporada muito bem, e acabou se machucando também, ganha mais 8 milhões. Aí tem quem tá jogando Dean Wade e tal, o Jalen Thompson, que é um bom jogador, passa meio despercebido.
Mas eles têm muito cara que seleciona no elenco e assim, a grande questão é que o Cavs não pode mexer nesse núcleo que eles têm. Eles não podem, sei lá, trocar Garland, Mobley, Jarrett Allen e tal, porque isso foi o que ele trouxe eles até aqui. Então, é o tipo de time que precisa encontrar uma certa estabilidade de novo, né? Voltar a produzir como estava produzindo, mas também não pode fazer loucura, assim, não pode, né, porque tá caro que eles vão poder fazer, tipo, vou trocar DeAndre Hunter que ganha 23 milhões. Pô, aí você compromete seu ataque, porque você já não tem tanta gente assim que está contribuindo, né, e tal. Então, é um pouquinho complicado, mas é um time que se quiser sair da situação que ele está agora, talvez ele tenha que fazer uma troca ou contar muito com a sorte de que não vai ter mais nenhuma lesão, que o Lonzo Ball vai voltar bem e tal. Se brincar, Lonzo Ball jogou mais do que Garland nessa temporada, mas ele não É, ele não cadê? Deixa eu ver aqui. Lonzo Ball jogou 20 jogos, todos os justamente. jogos praticamente, né? Então assim, eu tava falando dele aí, mas ele é um cara que tá saindo do banco e tal. Para um armador reserva ganhar 10 milhões é bom e tal, mas você precisa ver o quanto você vai poder contar com ele, né? Eles perderam um cara que assim, no final das contas não tá jogando também, que é o Ty Jerome, né? O Ty Jerome também tá lesionado, acho que ele tá no No Grizzlies Memphis, agora, né? Isso. né? E justamente, Ty Jerome foi um dos caras que mais jogou pelo. Ele praticamente foi o sexto homem do Cavs ano passado, salvou o Cavs em muitas situações, jogou mais de 70 jogos também, e agora tá fazendo falta, né? Acabou, mas assim, se você considerar a lesão também, ele não tá nem. Você tá vendo tua mensagem aqui? Não, não, vamos seguir, vamos seguir. Tá certo. Então, assim, qual era a tua ideia pro Cavs? Tem alguém que tu acha que Vê, eu vale a pena? ouvi o rumor que eu pesquisei aqui, alguns rumores, né, que estavam rolando aí e tal, e realmente, assim, eu acho que tem é, muita coisa passando pela ideia de trocar o Darius Garland mesmo, né, porque, enfim, o Donovan Mitchell é um ball handler, né, e ele toma conta demais da bola, e o Darius Garland se machuca muito, ganha um salário muito alto, né, e assim, a gente vai voltar para a temporada anterior à temporada passada, né? Que se falava, porra, mas será que dá para jogar junto, Garland e o Donovan Mitchell, né? Os dois são incompatíveis, não sei o que e tal. Então eu acho que tem ali aquela coisa residual ali de que, porra, talvez Donovan sem o Garland, talvez ele se virasse bem. E o Garland, por ser um ativo, né, interessante, né? E o que eu ouvi falar, e aí é justamente que eu vou entrar com o Sacramento Kings, é que o Cavs teria interesse no Sabonis, né? Eu vi uma especulação relacionando o Cavs com o Domantas Sabonis. E, enfim, eu acho que assim, é um fit diferente aí, né? Você teria que pensar um pouco. Eu confesso que me parece interessante a ideia no primeiro pensamento ali, porque você aí teria como colocar o Evan Mobley cada vez mais, né, de center mesmo, ou ter o Sabonis jogando de center de small ball ali, que ele faz às vezes e tal, né, teria o Jarrett Allen ainda para ser, né, uma outra opção, para jogar com dois bigs se fosse o caso, e o Sabonis tem toda aquela coisa do ball handling também, né, de conseguir organizar o jogo com a bola na mão, que o Cavs perderia talvez com o Garland, né, então assim, eu não sei como é que fica do ponto de vista financeiro, né? Eu sei que o Garland ele recebe aí 39 milhões, né? Quase por volta de 40 milhões por ano. É, E o Domantas Sabonis, eu vou dizer agora aqui, ele recebe. é, Acho que Sabonis mais ou menos nessa ganha casa. Ganha 42, nada, 42. é quase a Então ele mesma coisa. ia. O que eu Mas acho o daí. problema aí é que você vai estar trocando o Garland numa situação em que ele não está valorizado, né? É, E aí você provavelmente vai acabar pagando mais do que deveria. Apesar de que Sabonis está lesionado também, né? também. E outra coisa, aí você não resolve nada da sua questão financeira também, né? Você manda um pelo É, outro e. Né? o que daria era para fazer era tipo, ok, não, em vez de mandar, sei lá, tipo, mandar outro cara, mandar, sei lá, o próprio Jarrett Allen, já que você tá pegando outro pivô, você vai
mudar um pouquinho a rotação de pivô aí. É, e tentar despejar um pouco mais de salário, né? Ver se o Kings aceitaria. Se fosse para mandar Garland, eu tentaria pegar Schroeder, que é um cara confiável, um cara barato, que Sim. poderia muito bem fazer esse papel aí de segundo armador, sem problema nenhum. E aí você trazer também alguém mais que colaborasse com a defesa, né? Porque um dos problemas de Donovan Mitchell é que ele não defende porra nenhuma, né? Vamos O combinar. Weber, Então, assim. agora tem a coisa também de como o Kevin está acima do segundo limiar, ele não pode envolver mais do que um jogador na troca, né? Não tem isso também, né? Tem essa limitação, né? Então, por isso que eu tô dizendo, tentar botar Garland como o elemento principal, mas aí você não vai ter. Você não vai ter tanto. Ele não tá tão valorizado. Então você não conseguiria tanta coisa, mas você se livraria um pouco do salário, né? Porque não é É. só questão dele estar ganhando 40 milhões agora, é porque ele ganha, se eu não me engano, até 2027. Sabonis vai até 27. Cadê? Peraí. Não, eu Vai não até estaria 27, considerando 28. Sabonis nessa É. troca. Eu estaria considerando, tipo, Garland por alguns outros jogadores que É. fossem salários menores, mais curtos e que pudessem ajudar. Tipo, sei lá, Malik Monk e Schroeder, tá ligado? Aham. Aí É o você mesmo estaria contrato, troca... basicamente, né? O aí Garland recebe. É. você estaria trocando, sei lá, tipo 39 milhões por um pouquinho menos, mas você teria muito mais flexibilidade, né? Porque aí a Schroeder ganha 14, Monk ganha 18, e aí você tem umas opções, sei lá, vai flipar Schroeder é muito mais fácil do que trocar um Garland por um valor mais alto. Mas aí eu tô pensando muito no lado financeiro, né? Não Sim. seria. Não seria por exemplo, poderia tentar trazer DeRozan, né? Sei lá, um cara para sair do banco, pontuar, trazer um pouco mais de equilíbrio também pro time e tudo mais, né? É, assim, realmente um time que tá nessa situação do Cavs, né, com todo esse salário, né, comprometido, né, enfim, com um time que já é, né, já foi bem cedido e tal, fica realmente engessado para se mover, né? A reportagem lá do The Athletic, né, que a gente tomou como base para nossa base, assim, né, que inspirou o nosso programa aqui hoje, né, ele fala Na muito dessa verdade, foi questão. coincidência, né? Ah, Porque como é a data do negócio, eu pensei, pô, vamos falar disso e tal. E quando veio o Atlético fez uma é, matéria também falando sobre o que é que cada time deve fazer, né? Na opinião deles e tal. ele diz, basicamente a motivação do Cavs é essa aí pra ele, né? Tipo, tá pagando demais pra um time mediano, né? O que eu Agora, achei estranho foi que eles questionam assim, tipo, pô, tá pagando 22 milhões a mais do que acima do teto pra isso aí. Tipo, eu não acho que é é, pra isso aí, sabe? Eu acho que é um aham, time competitivo, pô. Sim, É aquela coisa. totalmente, E se você vai ser contender, como eu considero o Cavs um contender, não tem problema você tá pagando acima, sabe? O problema é tá pagando segundo limiar, não sei o quê, pagando muito alto para não tá competindo, né? Tudo bem tá competindo. A questão para mim aí é tipo, porra, essa situação de Garland. Eu só trocaria ele se tem algum risco da lesão dele não, sabe, tipo, se agravar ou você vê assim, tipo, aí você não vai ter jeito, sabe? Ele não vai jogar mais a mesma coisa. Não sei. No eu geral, acho como eu falei que, desde o começo, eu não trocaria, não mexeria nesse núcleo deles. Tipo, na rotação principal, né? Esses 5 caras, esses 5, 6 caras aí que estão colaborando, estão jogando e tal. Eu tentaria pegar, sei lá, Struz, que não vem jogando, não tá legal, ninguém sabe como é que vai voltar, porque já faz muito tempo que ele não joga. Perdeu muito jogo temporada passada, não jogou ainda. Então, assim, já tá, tipo, não tá dando mais. E também não é um cara novo, é um cara com 29 anos. é, Então, porra, assim, na hora de ver o que é que vai fazer, sabe? Eu acho que nesse ponto aí, poderiam tipo, pegar esses outros salários aí que são menores, mas que não são, por exemplo, Lonzo Ball, porra, sei lá, troca Struz pro um cara, sei lá, Malik Monk, tenta acrescentar alguma coisa e trazer Malik Monk, sabe? Pra ter um cara que joga realmente, sabe? E colabora. ou talvez, né, Heber, também acho que talvez a gente esteja chegando numa ideia aí que é um pouco daquilo que a gente falou, talvez ninguém tenha ouvido nessa hora, mas que às vezes o melhor a fazer é não fazer nada também, né? Talvez o Cavs ele só precise É, esperar que a galera fique, né, que os jogadores saiam dessa condição de lesão, né? Tem muito jogador machucado, né? Eu sei que,
né, a temporada tá passando e que pode chegar né, numa hora em que a coisa fique comprometida, mas eu sinceramente eu não acho que, sabe, existe um risco tão absurdo do Cavs, por exemplo, ficar fora dos playoffs, né? Muito Não. pelo contrário, o Cavs está ali no pé do Miami Heat, ali do Toronto Raptors, né, do Orlando Magic, podendo, e até do Knicks também, né, desculpa, do Celtics também, né, tá logo ali, né, tá a uma vitória, uma derrota, uma vitória a menos só, né, Ah. então eu Tá tudo acho embaralhado. Aquela tudo ali embaralhado. do terceiro até o nono, É, tá todo mundo com 14, 15 vitórias, né? Então, exatamente. o Kevin emendar 2, 3 vitórias seguidas aí, pegar uma sequência boa em casa, alguma coisa assim, pode se resolver. Nada e tudo Não isso que a gente precisa tá falando de. aqui não, né, não É, tem nem relevância mais. não precisa de desespero. Então eu acho que, né, talvez o Cavs, né, ele tá aqui apontado nessa matéria do The Athletic como um time que pode ser, né, pode estar envolvido em alguma questão de trocas aí nessa sequência. Tem alguns problemas, algumas questões aí, né, que estão aparecendo com essas lesões todas. Mas talvez realmente seja o caso de esperar e ver o que acontece. Esperar o Darius Garland voltar a jogar, esperar o Evan Mobley ficar bom, né? E torcer para que nesse tempo, né? Porque o que tem acontecido é que o Donovan Mitchell ele tem jogado muitos minutos, né? Enfim, tem ido muito bem como de costume, mas talvez, né, esteja sendo, né, extenuado agora nessa etapa da temporada e talvez quando os outros voltarem vai ser ele que vai estar cansado já. Então é uma coisa a administrar aí. Mas eu vou ficar nessa então. Eu acho que o melhor que o Cavs tem que fazer é esperar. Então, Eu trocaria. Eu faria uma troca, mas uma troca periférica. Uma troca ali, como eu falei, um Max Struz por alguém que jogue mais com mais frequência, alguém que esteja mais disponível. Porque o um cara Struz no está me mesmo lembrando, perfil, sabe um cara que o Struz está me lembrando? O Joe sim, Harris, que é aquele sim. cara chutador, tal, não sei o quê, que começou a entrar nessa onda de lesão, e daqui a pouco ele não conseguia mais jogar, e aí aposentou, né? E aí, tipo assim, você vai, dependendo do problema real do Struz, seria avaliar qual é a condição física dele, mas são 16 milhões que você está ocupando aí num time que quer ser contender, então não dá para ficar esperando para ver se o cara vai perder mais uma temporada praticamente inteira. Não sei, eu já mexeria em alguma coisa, mas é como falei, periférico. Eu não acho que Lonzo Ball é um cara que precisa estar no Cavs, não acho que ele traz uma coisa que tipo, o Cavs não tem, tal. Não, junta esses dois salários aí, e traz 2, 3 caras que você consiga, sei lá, um cara com salário mais curto, porque se chegar na temporada que vem e, pô, eles caíram de novo, sei lá, nos playoffs aí, chegar na temporada que vem fica muito mais fácil você pegar esses caras e renegociar do que você, sei lá, pegar o Struz que não tá jogando com 16 milhões, sabe? E é um cara que eu gosto, não tô falando assim, mas assim, eu acho que chegou o momento de eles decidirem quem desses caras que estão lesionados aí vale a pena manter, né? Mas tu acha Era meio então, isso. assim, considerando que seria Max Struz trocado. Max Struz, a função dele nesse time é, né, espaçar a quadra, é um arremessador, né, um gatilho. Uhum. O jogador que tu traria pro lugar dele seria um jogador com a mesma característica? Ou tu acha que teria alguma outra coisa que o Cavs deveria fazer em vez de ter um Ia chutador? depender só um pouquinho da disponibilidade de Garland, que é um cara que também chuta bem 3 pontos e tudo mais. É, Assim, ele já tem um backcourt bom de 3 pontos. Eu pensaria num cara mais 3D, tá ligado? Que Struz é esforçado na defesa, mas ele não é tão bom assim. Ele é mais um cara realmente ofensivo. Eu não sei se DeAndre Hunter é um cara meio superestimado, eu acho. Acho que a galera superestima muito ele. Na Ele é um temporada cara que passada ele nem. chegou lá, né, e deu um gás, né? Ele deu um Chegou gás, muito mas bem. depois já deu aquela caída e tal. Ele é um cara que deveria defender muito melhor do que defende. Supostamente ele chegou na liga como um defensor e acabou não se consolidando como defensor. Tem um lado positivo no ataque, mas eu tentaria trazer alguém nesse perfil aí. Se não for para ser titular, pelo menos uma reserva de qualidade, assim. Sei lá, pensaria num ala que está disponível aí para ser trocado. Talvez dessa lista aí, desses caras, tivesse alguém, né? Tivesse o Alan Walker não está disponível, mas um cara desse tipo aí, entendeu? Um cara que pudesse trazer um pouco de ataque, mas principalmente não comprometendo a defesa, né? Sei Porque lá, o um Dorian Kevin, Finney-Smith. o problema é que ele acho que ele não tá jogando também pelo Também Houston, né? não, também não. Não sei se é lesão ou se realmente ele não teve espaço na rotação ainda, porque ele chegou depois e tal. Mas basicamente esse tipo de cara, um 3D, um cara que um perfil Tyrion Prince assim, um cara que
que vai ser reserva, mas o Taurean Prince é outro que está lesionado também. Mas que é sempre a pepita da NBA é essa, né? O cara 3D, o cara que defende, estuda 3 pontos e não faz mais nada, não perde muita bola, não ocupa muito espaço, né? Tipo, não compromete e tal. Mas seria esse perfil aí. Seria, por exemplo, um cara que seria interessante é o cara que o Miami pegou, mas que tá jogando muito melhor do que ele jogou no Detroit, que é o, por exemplo, Fontecchio, tá ligado? Pega esse cara para ser reserva aí. Um ala que tem um pouquinho lá, um perfil mais ofensivo, mas que consegue defender alguma coisa também, tal, e que não vai te custar muito, não vai precisar muita bola, porque já tem os caras para controlar a bola, para estar, não sei o que, você não precisa desse tipo de cara, né? Por exemplo, um cara como DeRozan seria legal, mas se você se desfizesse de alguém mais aí para trazer ele, porque tem muita gente já para controlar a bola. Enfim, eu acho que, mas eu seria um movimento mais desse periférico mesmo, assim, não mexeria nenhum desses caras aí. Garland, Allen, Mobley, Mitchell e tem um outro cara que tá na rotação? Geralmente aí é o Merrill, né? Um cara assim, né? Que... Sim, isso a Merrill também é meio redundante com os Trus também, né? Tem esse lado aí. Dean Wade também, né? Dean Wade, né? Esses caras, o próprio Hunter Sim, também. Dean Wade é um stretch 4, né? Um cara que também já tem essa função. Então, pô, traz um carinha pra ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais de altura, um pouquinho mais de defesa, um pouquinho de cada Cavs, coisa, né? Aqui é o Larry Nance Jr., que a partir de hoje pode ser trocado. Então esse contratinho aqui de 2 milhões e pouco mínimo. Também é um cara que, pô, quando ele tava jogando super bem ano passado, se lesionou, foi uma merda, assim. Pelo Atlanta, tava no Atlanta, acabou lesionado. E ele sempre se lesiona, também é outro cara que tem esse problema. Então no caso seria... Eles trouxeram os caras meio... os caras meio com histórico de lesão, né? Porque no caso de Nance, ele, pô, também tem história com o Cleveland, né? O pai dele jogou no Cavs, como todo mundo sabe e tal. Então, ele sempre acaba voltando para lá, mas enfim. O Thomas Bryant tá dizendo aqui que ele só é elegível para troca a partir do dia 25 do 12. O Thomas Bryant. Ele deve ter assinado um pouquinho, mas Thomas Bryant acho que tá ganhando o mínimo, não vai ser aquele cara que vai mesma coisa. Não vai mexer nada não. Ele tava no Indiana, né? E agora ele tá no Cavs? Isso. Aí então a gente fica por aqui no Cavs, né? E aí vamos falar do seu time que você escolheu para essa live de hoje, né? O caso aí do Atlanta tem aquele negócio. O Atlanta tá subproduzindo mesmo. Tá como o Cleveland. Assim, a gente achava que o Atlanta seria bem melhor. Lógico que teria que contar com algumas coisas do tipo Porzingis jogar, o que é uma coisa meio rara de acontecer. Mas mesmo assim, se esperava um pouco mais, esperava uma evolução um pouquinho maior de Ricochet. Trae Young ter se lesionado também foi uma coisa meio neta, a quantidade de jogos que ele está perdendo. Ele se lesiona, mas nunca para perder essa quantidade de jogos que ele está perdendo agora. Mas o time tá, né, tem gente aparecendo, o Keaton Wallace, o Vit Krejci, que o Alessandro sempre fala, o Gueye virou um pouquinho mais stretch, eu notei que ele está se movimentando muito mais ágil na quadra e tal, mas são caras que estão quebrando o galho ali, né? Se você quiser realmente brigar ali no leste, você vai precisar de um pouquinho mais de reforço. Então, o que eu faria era, tem esse contrato de Porzingis que é extremamente atraente, porque são 30 milhões de contrato expirante. Então, ele não tem nem opção de nada, ele só tem os 30 milhões agora, que foi aquele contrato que o Boston deu para ele, né? Eram 2 anos, 30 milhões, se eu não me engano, cada ano. E aí, bom, tem esse contrato aí já para trocar, que pode, algum time que esteja querendo, né, despejar salário, não, lógico que não pode ser um salário ruim, porque senão o Atlanta também não está fazendo nada, mas um salário que seja de alguém que vai contribuir, né? Sei lá, o próprio Turner, né? Sei lá, tenta pegar esse cara, tenta acrescentar alguma coisa aí, trazer o Miles Turner. E tem o elefante na sala também, que é o próprio Trae Young, né? Não dá para, acho que já ficou claro que o Atlanta nem pode ficar sem ele, mas também com ele também não chegou a grandes coisas. Então tá naquela situação em que ou você, sei lá, bota Trae Young aí numa troca aí por Giannis, por alguém assim,
Mas eu só trocaria, é aquela coisa, é o cara da franquia. Quer queira, quer não, embora o melhor jogador hoje seja Jalen Johnson, Trae Young ainda é o cara que tem a imagem da franquia associada com ele. Então, E ele tem um você respeito só da troca o fanbase, cara. né? Ele tem um respeito, então, tem muita gente que pede pra trocar e tal, mas é aquelas coisas. Quando o cara vai embora, aí o cara vira santo, né? Mas assim, são 46 milhões. Ele é um cara que é um cara que já tá com 27 anos, né? Não é mais nenhum jovenzinho. Tem que ver o quanto vale a pena manter, mas você só pode trocar um cara desse se for por um cara top, acima dele. Porque senão você tá. Né, tem que ser uma troca acima de qualquer suspeita. Aquela troca tipo, pô, você vai trocar por Giannis. Obrigado a Deus e vai lá, boa sorte pra você, tá? Tipo assim, ninguém vai condenar o Atlanta por trocar Trae Young por Giannis, tá ligado? Eu acho que é o tipo de troca que só pode acontecer esse tipo de troca se for assim, se for pra trocar por alguém que realmente se diz assim, porra, mas é Giannis. Até o próprio Trae Young ia dizer, porra, é Giannis. Acho que até ele ia dizer, eu faria essa troca também, se não fosse ele envolvido, né? Então, tem isso. O Luke Kennard parece que não tem. Assim, eu vejo o Alessandro reclamando, eu falo muito do Alessandro, porque eu sempre converso com ele, né? E do Atlanta e tal, obviamente. Sentindo E falta dele hoje aqui, ele. inclusive, né? Ele que Hoje é dia acho que é do balé da filha dele, né? Muitas vezes ele não pode ver. Mas o Kennard parece que. Eu acho que não necessariamente no aproveitamento, mas no volume, né? Ele não tem chutado. Ele parece estar chutando tipo metade das bolas de 3 pontos que ele estava chutando antes. Se ele não engrenar, também é um contrato expirante. Também poderia, se você junta aí Porzingis e Kennard, você tem 41 milhões, 42 milhões praticamente de contrato expirante. Então, assim, dá para trazer, por exemplo, o próprio Sabonis, né? Que são 42 milhões. Se o Sacramento tiver querendo tirar esse dinheiro da folha deles, aí perfeito, seria uma troca perfeita, né? E aí seria uma troca interessante, porque aí você tem um cara que, por exemplo, um dos problemas do Atlanta é rebote, né? Rebote ofensivo, principalmente, eles permitem muito rebote ofensivo, e Sabonis é um cara que eu acho que primeiro pega muito rebote, segundo, que ele tem a saída de jogo, né? Ele não é só um cara que pega rebote, ele pega rebote e sai. Então, dá para você jogando com caras como o Rissachê, caras que correm, né? O Alexander Walker e tal, você teria o próprio Jalen Johnson. E outra coisa é que ele é um ball handler muito melhor do que os dois caras que vem trazendo a bola de vez em quando aí, que é o próprio Jalen Johnson, que não é um cara que faz isso muito bem, e Dyson Daniels, que é um armador, mas assim, ele tem suas dificuldades, então ele é um especialista não é defensivo, mais do que ele um armador, é um assim, especialista né? defensivo, ele fez uma boa temporada ofensiva ano passado para os padrões dele, mas ele é um cara de defesa. Então, assim, se você tiver um cara ali que vai funcionar como hub no ataque, que pode vir trazendo a bola também, trazer mais um ball handler para misturar ali, seria bem interessante. Você, Jalen Johnson jogando mais ele tem jogado mais na 3, né? Ele começou jogando como 4, mas agora ele joga mais na 3. Então, seria por exemplo, Sabonis. Mas esse tipo de troca que eu só faria se eu não envolveria Trey numa troca desse tipo aí, por exemplo. Para trazer Sabonis, é um cara que também já tá com 29 anos, que já tá lesionado, você vai dar seu, sabe, franchise player para isso. Eu acho que seria questionável, assim. É o que eu falei, eu não faria trocas questionáveis envolvendo Trey. Não é que Trey tem esse valor todo, mas ele tem esse valor todo pro Atlanta, pra franquia do Atlanta. Então, não sei se tu tem alguma ideia aí de... Não, eu acho que eu concordo contigo. Assim, Trey seria ou por Anthony Davis, né? Ou por Giannis, né? E aí se fosse AD, ia ser até engraçado, né? Porque o Luka Doncic foi trocado por Trae Young do draft. Aí anos depois o Mavis troca Luka por AD. E aí depois manda AD pra Atlanta, né? E Trae indo parar em Dallas, então aí era hilário, né? Porque essa é a volta do cara que foi draftado pela franquia e tal. Não, isso aí eu não quero nem imaginar um negócio desse, porque é tão bizarro, tão surreal, que não... E outra coisa que, pô, um dos problemas do Atlanta é sempre essa coisa de lesão, pô, vai trazer Anthony Davis, isso não tem o menor sentido, esse negócio. Porque apareceu esse rumor, né? Não tô inventando, assim, pode não, alguém pode eu ter vi, inventado,
Acho que foi o próprio Shams que colocou como um dos times Um dos times estavam seguindo a que situação, né? estavam acompanhando, que tinha algum tipo de relacionamento aí envolvendo o Anthony Davis e tal, mas eu não vejo sentido nenhum nisso aí. Porque eu acho que eles precisam de caras que produzam mais para tipo, o dinheiro que eles estão pagando. Por exemplo, você tem o Okongo. O Okongo é um cara que, pô, tentou virar um stretch, não conseguiu. É um pivô mais baixo, assim, sabe que pivô baixo tem um limite, né, de produção, vai chegar ali, quanto mais velho ele fica, mais fica difícil ele oferecer as coisas que ele oferece, que são mais físicas e tal. Não é um cara maravilhoso ofensivamente, não é um cara maravilhoso defensivamente, não é um cara maravilhoso em rebote, é um cara ok. Mas assim, você podia pegar esses 15 milhões e achar alguma coisa melhor, sabe? Porque aí você, porra, ganhei sendo titular ganhando 2 milhões. Então, Um assim, se cara você tem um que. cara. Que não. Se é pra ser ok, então paga pouco pro cara, sabe? Tipo, Eu arruma um acho que cara. o Hawks até tinha. Draftou o Congo, tinha expectativas, né, de que ele poderia se desenvolver num caminho legal assim. E eu acho que tá Ele foi seguro de dizer já, né? sexta escolha, não foi no draft? Sexta, Eu sétima, lembro que alguma foi coisa assim. loteria e assim, ele teve alguns bons momentos já, mas é muito fácil, muito mais fácil ter bons momentos quando o seu salário, né, é um salário de rookie, assim, todo mundo fica, pô, esse cara tá se desenvolvendo e tal. Mas quando você começa a ganhar bem e não se desenvolve como se esperava, aí você começa a virar um cara meio negativo, assim, pô, mas 15 milhões, bicho, nesse cara, ele não tá entregando nada demais e tal. Você espera alguma coisa a mais de um cara que ganha um pouco a mais, né? Então, o Congo realmente ele tá se tornando esse jogador um pouco frustrante mesmo, assim. E eu acho, Eber, que. Ele já era reserva de Capela, né? Que é um Pois cara é, que nunca já tá conseguiu tomar na. a vaga dele, né? Já tá como é que se diz? No declínio, né? Pois O é. Alexandre é um cara de E declínio. Aí não conseguiu se firmar como titular. quando o Eu Capela acho que ele tava. tá sendo, mas é muito mais por uma questão de falta de opção do que de realmente ele tá ser um cara. É, Ele foi titular em 15 jogos essa temporada. E Porzingis foi titular em 12. Então ele tá. Mas depende, né? São caras situacionais. Se os dois estiverem saudáveis, são caras totalmente diferentes que você tem tipo interesses diferentes ao colocar esses caras em quadra. Então eu não encontro como disputando posição necessariamente, porque é aquele cara de matchup, né? Porra, às vezes é melhor você ter um Porzingis lá chutando de fora e tudo mais, do que. O problema é ele jogar, né? é. Mas você tem um monte desses salários aí no Atlanta que. Pô, você tem os mesmos 15 milhões que o Okongo tá ganhando, você tá pagando pro Alexander Walker, que é um cara que tá produzindo pra cacete. Assim, dentro do Exato. que ele, né, do que se esperava dele, tá acima até do que se esperava. Então, né, eu acho que é aquela coisa de otimizar o elenco, que eu acho que o Atlanta tá precisando. É, e com isso também tá sendo complicado, porque o pessoal do Atlanta tá sempre cobrando, já tá começando a cobrar muito mais de Quinn Snyder, né? E a gente falou aqui, quando a gente falou dos técnicos, na live lá dos técnicos, que ele é um que tá meio que sob pressão aí, que precisa começar a mostrar alguma coisa. Só que aí, quando tem esse tipo de situação, pô, Trey machucado, Porzingis machucado, você olha assim, pô, você vai cobrar do cara? Não tem como, sabe? Então, até para poder cobrar do técnico, você tem que ter esses caras disponíveis, né? Eu acho que é um pouco por aí também, sabe? Tipo assim, eu acho que é muito difícil agora o Hawks tomar uma decisão antes de ver Trae Young jogar novamente, assim, né? Tipo de ter ele em quadra de novo, ver como ele volta, como ele encaixa com esse time, né? E ver o que ele pode acrescentar nesse time que, como a gente disse, tá meio patinando ali, né? Então, de repente o Trae Young pode chegar e de repente dar um gás nesse time, né? Fazer, O ajudar maior ele a problema encontrar. de Trae Young é que eles não conseguiram, né, acertar a renovação com ele, né? Ele tem uma play option, se não me engano, Isso. para Pro ano que play vem. option para ano que vem. Então, É. assim, ele tá controlando o destino dele, né, por enquanto. Mas é um cara que, porra, se você não for renovar, você tem que pensar em começar a pensar É, em trocar. teria que ser de Isso preferência agora já, aconteceu, né? não sei se você É. lembra, isso aconteceu com o Kemba Walker no Hornets. Naquela Sim. época, aquele negócio de tipo, porra, vai, não vai renovar, blá 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 blá, blá. Acabou o, o Charlotte trocando ele por. Foi Terry Rozier, né? Não, foi Hayward. Foi Hayward, foi ainda? Foi, que A eu me lembro foi troca. ele. Dá uma conferida aí. Deixa eu Mas ver aqui também. eu me lembro que eles, tipo assim, porra, não vai renovar.
Então a gente precisa trazer alguma coisa aqui para compensar, para não perder de graça, né? Aquela coisa de não perder de graça. Eu não acho É, que Trae Young não vai preferir sair, mas ele também não vai querer perder o status que ele tem no time, né? Porque é aquela coisa, do mesmo jeito que você tem a vantagem de ter o cara que tem um valor especial para você, o cara também vai cobrar um preço especial para você, né? Tipo assim, eu quero ser o cara, né, mais bem pago aqui, blá blá blá. E você tem a Jalen Johnson que tá ganhando 30 milhões até 2030. Então esse contrato aí de Jalen Johnson, se ele se mantiver saudável, com certeza vai ter uma renegociação aí daqui a 1 ou 2 anos, né? assim Ele que tem um cara puder, pra... né? assim que começar. Eu acho que esse é o primeiro ano da renovação dele, se eu não me engano. E aí já vão começar a querer, né, renegociar, papapá. Pô, os caras, sei lá, vamos dizer que daqui para a temporada que vem ele vire All-Star. Você não vai ficar pagando 30 milhões até 2030, um cara ganha que é All-Star. 2 anos seguidos All-Star. Porra, complicou, velho. Você vai ter que renovar esse cara. E aí, se você renova o Trey agora, porque ele tá ganhando quase 50 milhões, quanto é que você vai pagar para ele? Vai ter que ter um aumento, né? É. É complicado. A troca de Kemba foi aquilo mesmo, foi Terry Rozier. Foi um sign and trade com o Charlotte Hornets, né? E ele foi E trocado Hayward por... foi assinado mesmo, foi? Hayward foi assinado mesmo. Foi naquela temporada, foi justamente no ano que Kyrie foi pra Boston também, né? E que Hayward se machucou na primeira partida, né? Não sei se você tá lembrado, mas na estreia ele entrou em quadra lá, Eu jogou lembro que ele lesionou e 8 tal, mas eu minutos e se tava tentando machucou. lembrar se ele tinha. Ele assinou o contrato ou ele foi trocado pelo Boston pra. É porque o Hayward ele foi de Boston pra Não, Charlotte, ele. né? Então, ele E foi. é, Isso. não, mas Ele foi quem foi pra... trocado. Mas quem foi na. Mas quem foi. O Hornets não mandou nada de volta, não. Acho que foi mais absorção mesmo, mas Não, absorveu ele. o Então. Hornets recebeu o Terry Rozier e recebeu um pick de segundo round protegida. Tipo, basicamente Terry Rozier, né? Não, eu tava falando de Kemba Walker, né? Eu tava falando da troca Isso, de. isso. Porque Hayward também foi trocado, né? Mas eu Ah, acho, não sei se foi? foi sign and Peraí. trade. Foi, tem aqui. Trocada pelo Boston em 2020 com 2 escolhas de segunda rodada Foi um sign and trade também, por, né? por uma escolha de segunda rodada. Ah, ele foi para o Hornets, foi um sign Isso and aí trade também, né? foi sign and trade e o Boston só fez facilitar e tal. Foi por isso que eu tava na cabeça que tinha sido uma troca com o Boston, mas tu tem razão, foi Kemba que foi Rosier que foi na troca de Kemba. Porra, velho, Mas enfim, a questão toda é essa de tipo, você não vai, se você não fizer alguma coisa, você vai perder o cara de graça. Ou você vai acabar fazendo o que aconteceu com o Hayward aí em Boston. Você vai ter que facilitar um sign and trade para o cara, né, para poder liberar espaço na sua folha também. Porque se você faz um sign and trade e o outro time absorve, né? Como é o caso aqui, como foi o caso aqui do Charlotte Hornets, eles ficaram com uma exceção de troca no valor do salário que o cara assinou. Então, sei lá, 30 milhões. Então você pode absorver esses caras aí para um time que está acima do cap, pode ajudar bastante essa exceção de troca grandona, né? O Atlanta tinha uma exceção de troca gigantesca de Dejounte Murray, que eu acho que eu pro não sei se Pelicans, já, né? se já estourou, se já venceu, mas eles tinham uma exceção de troca gigante que eles acabaram não usando ano passado. Muito provavelmente é porque o Hawks é um time que não gasta também, né? O dono não É. gosta de gastar, então tem isso. É, Mas resumindo a questão do Atlanta, eu acho que eles têm vários salários interessantes para mandar. Se não tem jogadores, nem tantos jogadores, mas eles têm salários. O Congo é um jogador interessante, né? Não é um salário ruim. Então, pode, sei lá, para um time que está querendo dar uma rejuvenescida um pouquinho, pode interessar, né? Por exemplo, sei lá, vai que o Indiana se interessa, traz um Maturin aí, traz alguém assim, paga um pouquinho a mais, sabe? Junta o Congo sei lá, com Kennard e manda para o Indiana e pega, não sei quanto é que o Maturin tá ganhando, mas eu acho que também não é muito não, eu acho que ele não tá mais em rookie scale, né? Teria que dar uma olhada acho que não, aqui. acho que ele já... Deixa eu botar aqui. Não, o Maturin ganha 9 milhões, então ele é restrito, né? Free agent restrito, próxima temporada, então, por exemplo, se o Indiana não tá pensando em renovar com ele agora, poderia já colocar ele numa troca aí,
que poderia ser interessante para o Atlanta, né? Se junta 2 caras aí, traz 2 caras do Indiana, faz alguma coisa assim. Então, enfim, dá para fazer alguma coisa. Tem os contratos que são interessantes porque são contratos expirantes e tem jogadores que dá para você conseguir algum valor neles, né? Provavelmente você vai ter que agregar alguma coisa, um pick, alguma escolha de draft e tal, mas eles têm uma escolha de draft muito boa que foi a escolha que o Pelicans mandou para eles, né? E É uma escolha aí que vale ouro aí, né? eu tava até, quando eu tava simulando as trocas, eu tava colocando essa escolha e o Alessandro não queria dar, não. Pô, tá botando a troca pro Giannis, tu não vai botar essa escolha. Vai ter que. Vai ser a primeira coisa que os caras vão pedir, vai ser isso. Eu quero essa Não, escolha aí do Pelicans, não, como é que se diz? Não protegida, quero totalmente desprotegida. essa escolha Então é um super trunfo aí, né? eles têm como realmente se bombar, assim. Se eles quiserem realmente entrar, por exemplo, na briga por Giannis, eles têm como. Tem muito, Eu acho né? que eles Porque assim, tem. E era isso que eu queria até aproveitar, Eber, já que tu puxou o assunto aí. Assim, a gente tem pensado em falar de outros times. Eu acho que vai falar de outros times, agora a gente devia pegar. E assim, jogadores. aproveitando, que tem tantos jogadores que estão disponíveis agora para troca, abrir o cenário para essas trocas, né, mais quentes aí que a gente vem falando há algumas semanas já, por exemplo, Anthony Davis, o Giannis, né? E tipo assim, agora os times estão com muito mais flexibilidade para tentar essas trocas, né? Então, Exato. por exemplo, o Miami Heat, né, que é um time que eu já venho falando aqui há um tempo já, né? Acho que nos programas aí e lá no nosso grupo também, como um time que, e também não só eu tô inventando também, né? É um time que vem circulando como um possível destino, né? Para Giannis Antetokounmpo. E agora o Heat ele tinha muitos jogadores que estavam sem poder trocar, né? Não poder ser envolvidos em troca, mas agora, ó, o time quase todo aqui já tá passível de ser Ser negociado. trocado, né? Então, e o Heat, É, assim, ele tem. o Heat é o time que mira alto e não atira, né? Ele só É, mira. ele tem. Ele, por exemplo, veja, tem que ver ainda o que vai ser feito desse contrato aqui de Terry Rozier, né? Porque ainda não tem clareza em relação a isso. A NBA não se pronunciou ainda se o Heat vai poder trocar isso como se fosse um peso morto aí, só pra se livrar do. Tipo, servir como se, sei lá, quase uma trade exception, assim, né? De você mandar o cara pra outro lugar e se tirar do seu orçamento e o ano que vem o contrato dele acaba e o time que pegar ele, né, teria esse alívio também, ou como é que vai funcionar isso na prática. Mas tem o Wiggins também, né? Andrew Wiggins, que o contrato aqui de quase 30 milhões, né? O próprio Tyler Hero também, 31 milhões, que vamos supor que fosse para envolver ele na troca para o Bucks. É claro que o Bucks ia querer ou Bam ou o Tyler, né? Isso aí é certeza. E eu acho que Tyler faz sentido porque ele é lá de Wisconsin também. Ele é mais jovem, né? Ele tem alguma. Assim, tem seu valor, né, na liga, né? Já foi All-Star, já foi sexto homem, já chegou na final 2 vezes com o Heat. Então, o Heat agora podendo colocar ele e todos esses jogadores jovens praticamente aqui, né? Exceção aqui pro Jakub Tionis aqui, né, do Lituano, que parece que o contrato dele é um pouco longo aqui, né? Não sei se tá. É porque ele foi draftado agora, né? Mas Mas esses, por padrão, esses contratos de Hulk são 4 anos, mas sempre tem team option, né? mas Você tem que ir colocando a o opção do Jakub time Tionis, para. eu acho que ele tá condenado a jogar no Heat por toda a eternidade, velho. O contrato dele aqui no Trade Machine tá dizendo que é de 3.658.800 anos. Então, realmente, Não, tem alguma coisa errada. ele tá. Tem que. O Eu não tava castigo dele é vendo, não. jogar no Heat pro resto Essa da trade vida. machine, essa trade machine da ESPN é meio zoada, É. bicho. Por isso que eu uso Qual é que tu ou eu usa? uso a do Fanspo, Ah, ou eu uso a do Spotrac, que era onde a gente tava olhando os salários. Mas, ó, eu te mandei 2 trocas aí, dá uma olhada cadê? aí no Peraí. WhatsApp, Já prontinhas, né? que foram 2 trocas que eu tinha bolado. Justamente uma pro Atlanta, né? Uma de Giannis pro Atlanta Tá na tela aí, eu e uma acho. de Giannis para o Heat. Aí, essa troca aí seria uma troca para, né, pro Hawks dar uma realmente tipo assim, pô, vamos entrar com tudo para para brigar, né? Eles estão mandando aí Rissachê, que é um cara que não se provou ainda, né? Um É. bom jogador, mas Tem para seus primeira momentos, escolha, né? Já teve seus ele vale, momentos e ele tal. tem um valor, digamos que ele tem um valor de uma primeira escolha alta, né? Digamos assim, ainda. E aí ele tem a escolha do
Pelicans Do aí, que é essa Pelicans, primeira. Tem uma escolha do próprio Milwaukee que o Hawks devolveria para eles. Essa do E Pelicans, tem né, mais. só pra contextualizar, tudo tem uma chance alta de ser top 4, né? Porque o Pelicans sendo o pior time da temporada, né? Ou um dos piores times ali, dos 3, 4 piores times, ele fica com uma chance ali de quase 25% de ser, ou é 14%, eu acho, né? Não sei, de ser uma das 4 São os piores três escolhas. piores, tem, se não me engano, é 14%. A gente vê a Não é loteria mais dar uma 25, loucura já ultimamente, né? antigamente. Mas. Não tem, se ficar ser o pior time não tem sido garantia de conseguir nada não, mas assim, o Pelicans até deu uma melhorada ultimamente, não acho que Foi. eles vão ser tão ruins assim não, e eles estão só, por exemplo, eles são o segundo pior time, eles têm 5 vitórias, o Washington tem 4, mas o Indiana, o Clippers e o Sacramento tem 6 vitórias, então tipo assim, eles não estão tão abaixo não, né? Mas aí o Atlanta daria essas escolhas, eles têm ainda a escolha deles para 2026, por isso que eu estava dando essa da Pelicans, que é mais valiosa, e 2 escolhas mais para o futuro, né? Porque se você vai dar Giannis para um time, você vai querer pegar escolhas de quando esse Giannis já tiver mais perto de se aposentar, né? Giannis está com 33 anos? 30, 32? 31, não, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ele está com mais de 30 anos, com certeza. Eu acho que é da casa de 30, 30, 31, assim, no comecinho dos Deixa eu 30. ver aqui. É Giannis. 31 anos. Ele fez agora 31 anos, acabou de completar dia 6 de dezembro. Pronto, 31 anos, exatamente. E aí você vai querer uma escolha para, sei lá, 2029 e 2031, que são escolhas que ele vai estar com, porra, daqui ele vai estar com 36, 37 anos, né? Então, talvez mais um pouquinho. Não, peraí, 29? Aí ele vai estar com 34, 35, né? Não, mas é de 31, eu tava falando. Ah, sim, é isso aí. Tem a de 31, ele vai estar com 36, 37, 36 para 37 né? anos. Um jogador físico como ele, né? Assim, Não sei como é que vai ser, mas assim, pô, se você vai pegar escolhas de um time, você tem que pegar as escolhas mais. Você deu os anos pro cara, você tem que pegar a escolha mais futura possível, né? E a outra troca seria, assim, aí, no caso aí, envolvendo o Trey, né? Porque Trey só pode ir numa situação dessas. Sim, a outra troca aí, eu acho que é do Miami, cortou aí embaixo, Miami, porque quando você tira print dele, o próprio print deles, ele não pega as escolhas, né? Mas o Heat, ele tem todas as escolhas dele, assim, não tem... Eu acho que eles têm... Ele, na verdade, pra ser sincero, ele só não tem uma, que é justamente a que eles mudaram pro Charlotte, na troca do Terry Rozier. Mas o problema é que eles têm todas, mas eles mandaram uma escolha protegida e eles têm que ficar com a escolha de garantia. O problema é esse. Sim. Então, parece que esses 2 próximos anos, as escolhas deles estão presas porque eles têm que manter como garantia de que eles vão pagar a proteção, né? Porque está protegida. Então, tipo assim, esse ano passa para outro ano, loteria, até pagar, né? Só se eles acabassem cedendo logo a escolha e tal, mas... Parece que, pelo que eu li, ano que vem ela já é. O Heat tem que pagar já ano que vem. Tipo, se não for esse ano, é ano que vem. Aí ano que vem tá desprotegido. Tem que ver se não é daquelas que vira dos seconds. Eu acho que não é. Mas não. aí acho que vai ter que ver até como é que fica essa coisa do Terry Rozier, né? Se ele vai ser condenado e se a NBA vai fazer então, alguma coisa, né? o Miami tá tentando tirar ele da folha, né? Tentando não pagar o salário. Não só tirar ele da folha, anular o contrato, na verdade. Não pagar ele, mas eu acho difícil. Na verdade, eles queriam anular, eu acho que era a troca. Mas aí já é demais. Aí já é demais, amigo. Aí você tá folgado demais, né? Vai mandar o cara de volta pra Charlotte. Aí o nosso Hornet vai dizer, porra, peraí, pô, tu pegasse o cara. A vacalhação do cara. Mas aí deixa eu olhar aqui os drafts do Miami. Pronto, é isso. O Miami tem 2026. Aí tá, 2026 tá certo. Eu acho que foi essa que eu incluí aí, né? Sim, isso. Aí tem 2030, 32. É isso aí, eles têm deles. Aí 2027 tá protegida de 1 a 14. E se eles não pagarem de 1 a 14, eles vão ter que passar pro Charlotte em 2027, né? A escolha. Isso. Agora tem. E sim, ainda tem alguma coisa com o OKC aqui, velho. Eu sei que tem uma proteção, tá travada. Essas duas escolhas aí. A 2027 e 28 estão travadas.
Eu acho que se eles pagarem 2027 ainda ano que vem, né, no caso. Esse ano ainda não, porque 2026 eles têm, é deles. Então, mas se eles não pegarem a loteria, se eles, Não, né, mas forem... não é essa que tá protegida, é a de 2027 que tá Ah, protegida. tá, beleza, beleza. Ah, Então não essa confundi. desse ano é deles total, de 1 a 30 é Sim, deles. sim. A 2026, no caso, né? A 2027 é a que tá protegida. E aí, se eles têm que manter a de 2028 travada também, para garantir que eles vão pagar, se não pagar em 2027. Essa que é a questão. Aí Então, a daria... partir de 2029 é que eles teriam a escolha livre. 2029, 30, 31 e 32. E aí eu acho Só que eu dá... botei aí, mas sumiu, porque quando você vai tirar o print aqui na É. Spot Track, ele baixa. Mas eu acredito que eu botei 2026, 2000. Qual foi a próxima aí? Aqui tá 2030? 30 e 32. É Que eu isso. tô vendo aqui, E aí eles teriam que dar tipo um monte de jogador para compensar, né? Porque acho que claramente eles estão dando uma oferta um pouquinho abaixo da que os outros times podem oferecer em termos de picks, né? E aí você teria, tipo, você daria o Kelly Ware, que é um cara que vale uma escolha de primeira rodada tranquilo. daria E uma pena daria de mandar ele, Hero né? também, né? Hero também é outro cara que vale uma escolha de primeira rodada. E os outros dois caras aí, o Norman Powell tem um certo valor, mas ele é expirante, né? Então teria que ver como é que ele vai renovar. E o Jaime Hackers também é um cara que é discutível, né? O valor tá nos olhos de quem vê. Não É. sei se ele vale uma escolha de primeira rodada. Ele tem jogado muito bem esse ano, né? Deu uma caída agora, mas o time De todo do todo Heat deu uma jeito, caída, né? o valor, eu acho que seria interessante essa proposta pro Bucks, porque o Bucks não quer tancar também. O Bucks acabou de inaugurar uma arena. O Bucks não tem as escolhas deles. Então, assim, tipo, me dá aí jogador, vou montar um time aqui e a gente vai fazer uma graça, sabe? Tipo, As picks dele não vai depender dele, vai depender dos times que eles, estão. eles, com esse meio time aí que eles estão pegando, porra, eles já tem alguma coisa bem interessante Porra, para poder jogar, né? demais, pô. Com o Tyler Hero, Keller, Jaime Hackers, Edsal. O problema é que o Heat vai também perder bastante coisa e vai ficar complicado para eles competirem. Mas o Heat consegue assinar free agent, né? Eu acho É. que certamente é um time que conseguiria na off-season assinar gente aí, contratar gente para compor esse time aí com o Giannis e já poderia tentar fazer alguma coisa agora, principalmente porque eu acho que o grande foco o grande princípio dessa troca aí é que eles não estão perdendo Bam Adebayo na É. troca. Então, porque a ideia é fazer o par, né, de caras grandes. Bam Adebayo é um cara que consegue fazer pick and roll, porque ele consegue funcionar como hub também, ele tem um passe bom de bola e tudo mais. Então, assim, a ideia era meio isso aí. Deixa eu ver aqui. Porque o Heat também poderia mandar, por exemplo, o Andrew Wiggins, né? Que tem um contrato aí também na casa de 28, 30 milhões. Daria. Daria pra também limpar. Agora ele só não tá terminando esse ano, terminando no ano que vem, né? Mas, né, dentro dessa lógica aí, né? Um jogador bonzinho ali pra encher. Teria o Davion Mitchell também pra mandar, né? Que seria um jogador jovem, não tão jovem mais, né? Enfim, tem muitas formas de desenhar essa troca o Heat, né? Isso é que eu acho que é interessante. Mas é tudo baseado mais em jogador, né? Acho que É, escolhas mesmo, eu acho que ele só tem acho que ele só tem essas três mesmo aí que eu coloquei. Acho que não tem como mandar mais nada, não. Porque também tem a questão de que eles não podem ficar sem escolha, né? Por exemplo, 2029 eles teriam que ter uma escolha, porque eles podem perder a de 2028. Então eles têm que ter a de 2029. 2031 eles têm que ter, porque você não pode ficar 2 anos seguidos sem escolha. Então, aí agora daria para dar swap, né? Eu também tenho isso aí. Você poderia acrescentar aí o swap aí de 2029 e o swap de 2031 para somar mais aí. Mas eu acho que em termos de jogador já tá muito bom, né? Tudo vai depender de é. quanto eles querem ficar com esses caras, né? Quanto eles valorizam esses caras. Daria, por exemplo, para tirar o Jaime Hackers dessa troca aí, deixar ele lá. Mas eu coloquei mais ele aí porque eu acho que ele não faz muito sentido com o Giannis. Eu acho que fica muito cara que grande, que bate bola e vai pra É. cesta, sabe? Ele tem sido meio que sexto homem, né, ultimamente. Talvez poderia continuar nessa função assim, mas realmente é difícil conceber os dois juntos em quadra, né? Agora, Norman Powell, eu acho que teria que entrar por questão salarial e porque se eu fosse o Bucks, eu ia querer uma certa flexibilidade de ter esse contrato expirante aí de 20 milhões Aham. para negociar, sabe? É. Mas, ok, se você quer, sei lá, quer tirar Kelly Ware, ok, mas aí o que é que você vai dar, né? Tem que ver aí alguma coisa aí.
O Heat tem esses outros jovens aí, né? O Pelle Larsson, tem que tem jogado muito bem também, o Jovic também, né? Que tem, agora o Jovic tá renovado já, ele recebe na temporada que vem, ó, ele já começa a Se receber eu 16 fosse, se eu milhões. fosse o Bucks, isso aí era o que eu pediria, né? Eu não faria troca se não fosse assim. Ele Tipo, vai botar tem. Andrew Wiggins no lugar de Hero, eu já não sei se eu quero não, sabe? O salário Não, bate. acho que Hero tem que ir, né? É o cara que teria que ir, assim. O Ou cara, ele ou o Bam Adebayo. ele e Kelly Ware são os caras principais da troca aí. Eles têm É. valor de cada um uma escolha de draft aí. Keller é muito bom jogador. Agora. O só vai ter valor se você. Ele é um cara que já tá com, sei lá, 30 anos também, né? Por aí. É um cara que só vai ter valor se você tem a intenção de renovar, mas o valor dele aí nessa troca específica é flexibilidade salarial. Você tem um cara que não tem contrato para o ano que vem, você decidir se você vai trocar ele para mais alguém ou se você vai ficar com ele e tentar renovar ele mais barato, ou tentar trocar ele por alguém mais barato, ou sei lá o quê. E o Hackers eu fliparia, né? Eu sendo não sei, o Bucks poderia ficar com ele também, né? Ele poderia também fazer feito o Blazers, né? Tipo assim, que trocou Lila e aí recebeu uma porrada de coisa e transformou essa porrada de coisa em outra porrada de coisa também, né? Tipo assim, poderia pegar Hero, pegar Kelel, não sei o que, e mandar esses caras pra outros times Exato, em troca de picks, né? é assim que a coisa funciona. O Portland, que inclusive era o outro time que eu ia falar, mas que é mais uma questão dessa de tipo assim, pô, a gente tá tendo uma temporada acima do esperado, a gente pode, né, poderia arrochar aqui, né? Porque eles não têm nada muito especial, talvez tirando ali Deni Avdija, assim, mas eles têm eles têm aquele elenco coletivo, né, bastante coletivo e tal. Mas se eles quiserem dar uns upgrades aí, pegar alguns caras aí para dar uns upgrades, tirar sei lá, um Matt Stiebel que parece que não tá mais ficando saudável, né? Robert Williams, né? Robert Williams, o próprio Drew Holiday, que começou jogando muito bem, mas já tá lesionado de novo, né? Teve esse problema no Boston, já tá um cara com 35 anos. Então, seria interessante também. O Portland tem também como fazer muita coisa. Isso seria legal. Pois é, bem. Então assim, a gente vai chegando ao fim do nosso programa aqui. Eu queria novamente, primeiro eu queria pedir desculpa a todo mundo que acompanhou do começo aí, que teve nosso problema no áudio aí, né? O meu problema no áudio aqui, que ficou mudo aí, enfim, uma merda quando acontece isso, mas aconteceu e, enfim, peço desculpas à nossa audiência aí. Não que tivesse muita gente assistindo, né? Muita gente não notou, mas vai ficar o programa aí, né? Então vai ficar visível aí. Enfim, vou ver se eu consigo corrigir isso de alguma maneira depois. Já que quando eu falei isso ninguém ouviu, eu quero aproveitar de novo para quem estiver aí assistindo, né, deixar o like no vídeo aí, né, deixar o like. Sei que a live com problemas, mas deixa o like aí que a próxima vai ser melhor, a gente promete. E, enfim, e compartilha aí com teus colegas, com teus amigos e vamos em frente, que tem dia que é da caça e dia que é do caçador, né, já diz a história. Então, se você tiver uma dica cultural, compartilha aí com a nossa audiência agora. Que sim, tá eu chegando ao tinha fim. separado aqui esse livro, Escravidão. Esse é o volume 2, né? Esse é o volume 2, do Laurentino Gomes. É uma trilogia, né? E é interessante porque é muito bem documentado, né? O Laurentino é um cara muito... Assim, ele escreve livros mais populares, né? Não é um cara que está escrevendo... Ele é jornalista, ele não é historiador, né? Ele está escrevendo um livro mais não é um livro mais acadêmico, é um livro mais para público geral. Mas ele fez muito levantamento, ele foi para Portugal, olhou os arquivos de lá e tudo mais. E ele acabou escrevendo uma obra bem interessante. E é interessante como ele mesmo dá para notar como o tom dele vai mudando ao longo do negócio, né? Que ele começa um pouquinho cético, assim, na questão do impacto do negócio, e depois ele vai, com o que ele vai mostrando de dados, né, de volume de gente que foi escravizada, que foi transportada, como essa foi uma verdadeira indústria, e como isso afetou, né, transformou países, continentes inteiros, né? Transformou a África, transformou a América e a Europa também, de certo modo. Acaba sendo muito interessante e é muito bem embasado, muito bem documentado, fácil de ler, né? Um cara como ele tem esse texto mais fluido, né, de jornalista e tal. Recomendo, acho que é uma leitura interessante para as pessoas que não têm muita noção, né? Tem muita gente falando besteira por aí. E ter mais noção, pelo menos se você for falar, ter noção do que você está falando, né? Do que foi de fato a escravidão
não só no Brasil, mas no mundo mesmo, né? Como esse primeiro volume, principalmente, é muito do tráfico, né? De pessoas, do transporte de pessoas e tudo mais. Ele fala tudo, as nações que vendiam também lá na, na África e tal, né? Então, vale muito a pena. Interessante o livro. Eu tenho esse livro aqui em casa também, eu tenho que terminar de ler ele. Comecei, depois com a correria do mestrado e tal, parei. Mas depois eu vou retomar, tá na minha frente aqui, olhando pra mim agora. Eu hoje tô sem muita inspiração assim para essa dica, então eu vou compartilhar a dica, né, de um disco mesmo que eu ouvi bastante esse ano, foi o topo meu recap no YouTube Music, que é o disco de Robson Jorge e como é que chama? O Lincoln Olivetti, né? O Squash. É isso? O nome do disco é esse mesmo? Robson Jorge e Lincoln Olivetti. O nome do disco. Não, o nome do disco é esse mesmo. Não tem nome não. É isso aí. Robson Jorge e Lincoln Olivetti. A capa aqui, O ó. famoso Untitled, né? Esse disco é fera, meu amigo. Pode baixar aí no seu aplicativo de streaming e escutar com bastante calma, que são melodias super bem trabalhadas, músicas muito swing, né? Um disco muito legal e com certeza vale a pena você tirar meia hora da sua vida aí pra escutar esse disco uma vez. Aí se você escutar mais, né, feito eu, entrar no seu recap, depois você me avisa. Então, Só uma última coisa que eu diz, lembrei, manda. para quem tiver aí quiser alguma coisa interessante para acompanhar no fim de ano, domingo que vem começa a Copa Africana das Nações, né? Boa, Futebol. verdade. Quem quiser acompanhar aí vai ser em Marrocos e já tem os times classificados, tá? Todos os times, né, fortões lá, Costa do Marfim, o próprio Marrocos, que vai ser um time que vai botar terror na Copa, pode E é apostar. adversário do Brasil também, né? Na Copa do Mundo. Tem o Senegal, como sempre, né? E tem times que estão surpreendendo aí. E vai ser bem interessante. Vai começar domingo, dia 21, e vai até, acho que metade de janeiro, começo de janeiro. Esse grupo mesmo aí da Costa do Marfim, bicho, vai ser embaçado. Eu tava vendo hoje no jogo do Manchester United mais cedo. Porque o United tem o Amad Diallo, né, que é marfinense. Tem o Mbeumo, que é camaronês. Essas duas seleções estão no mesmo grupo. Ainda tem ainda a Gâmbia do Aubameyang, né? Aubameyang e outros caras aí. O Gabão, Gabão. Gabão ou é Gâmbia? É Gabão, de Gabão tá no Aubameyang, grupo, é né? Gabão. Mas o que Não, tá não no sei grupo se tá nesse grupo, mas Então é posso estar me confundindo o aqui. de Aubameyang é Gabão. É isso, Ele então. Eu e o posso... Boangá O bom do do LFC, LFC, né? né? Que joga bola também, né? Muito, Bom jogador. muita bola. Então Pois vai é ser isso. uma Copa que vai pegar o final do ano aí. Obviamente a gente vai ter programa ainda semana que vem, a gente vai falar É, da rodada de Natal e tudo mais. pois é. Mas tem isso aí pra ver. Estaremos por aí então, meus amigos e amigas. Muito obrigado. Desculpa novamente. Deixa o like aí. Eber, muito obrigado também. E semana que vem tem mais, não é isso? Valeu!